Irmãos, eu convido de imediato vocês a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Mateus. Capítulo 26 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 26. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo, irmãos. Você já imaginou como seria a sua vida se você não tivesse segundas chances? Você imaginou como seria a sua vida se aquelas decisões que você toma, se aqueles planos que você faz e coloca em prática, em momento nenhum você pudesse revisá-los e se arrepender e consertá-los? Como seria a sua vida se você não tivesse segundas chances? Conta-se a história de um pai, um fazendeiro muito rico, e ele tinha um filho muito rebelde, um filho indolente, um filho que não queria nada, era um filho negligente com seus deveres e responsabilidades. Aquele pai, muito rico, e à custa de muito trabalho, sempre disse a seu filho: meu filho, por favor, tome jeito, meu filho, estude, meu filho, trabalhe, meu filho, sirva a Deus. E aquele pai, que era um fazendeiro muito rico, se preocupava muito com seu filho. Aquele pai, irmãos, chegou ao ponto de chamar seu filho, chamar seus servos e dizer a seus servos: olha, construam naquele lugar, lá atrás na fazenda, uma forca. Construam uma forca lá. E um dia ele chamou seu filho, depois de uma dessas festas, e levou seu filho lá e disse: filho, eu tenho um presente para você. Eu já estou ficando velho, eu já estou cansado. Daqui a alguns dias eu vou te abandonar. E eu fiz aqui um presente para você. E abriu a porta, havia uma forca lá. Aquele filho, sem entender nada, disse: pai, não entendi, por que uma forca? Aquele pai disse: filho, eu quero que você me prometa uma coisa. No dia que eu morrer e você estiver administrando os nossos bens, quando tudo der errado, você não saber mais para onde ir, quero que você use aquela forca e defina a sua vida. Aquele filho, sem entender direito o que o pai queria, mas respeitando a idade do seu pai e já o seu estado físico, disse: tudo bem, meu pai, eu vou fazer isso. O tempo passou e aquele pai morreu. Aquele filho continuou com sua vida devassa, dissoluta de pecado, de festa, de mulheres. Chegou um dia, irmãos, que depois vários negócios fracassados que aquele filho havia feito, ele deu fim a tudo que o pai tinha lutado para conseguir. Ele disse: a única coisa que me resta é honrar a minha palavra diante do meu pai e usar aquela forca que eu prometi a ele que eu iria usar. Ele foi caminhando até aquela forca, ele colocou a corda em seu pescoço, e no momento em que ele arrastou a cadeira, aquela forca prendeu em seu pescoço, mas a estrutura que segurava aquela corda estava oca e partiu. E ali, dentro daquela estrutura, havia uma quantia em dinheiro, havia algumas fotos da família e havia um recado do seu pai. O recado do pai dizia o seguinte: esta é a sua segunda chance. Irmãos, nossa vida é feita de segunda chance. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam manhã após manhã. A nossa vida é feita de segunda chance. E se há um personagem bíblico que ilustra muito bem essa realidade, que a vida é feita de segunda chance, esse personagem é o apóstolo Pedro. E eu quero caminhar com você para estudarmos a história desse homem. Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus capítulo 26, versículo 31. 31 ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos,
era uma noite fria de quinta-feira. O plano traçado por Deus desde a eternidade havia chegado. O dia traçado por Deus lá na eternidade estava prestes a acontecer. Jesus havia celebrado a ceia com seus discípulos. Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos. Jesus havia, irmãos, ensinado e ministrado a eles uma lição tremenda sobre humildade. Jesus agora estava caminhando para o Getsêmani. Havia deixado 8 discípulos e agora estava caminhando com Pedro, Tiago e João. Jesus havia advertido esses homens, dizendo: eu serei ferido, eu serei injustiçado, eu serei perseguido e vocês ficarão dispersos. Pedro, na sua arrogância carnal, ousou discutir com Jesus. Ele disse: não, Senhor, ainda que todos façam isso, eu jamais. E aqui, irmãos, era o início da queda de Pedro. Aqui é o início de uma escada em que Pedro desceu rumo ao poço. Sua queda, a negação do seu Senhor. Eu quero, nessa noite, meditar com vocês sobre um evangelho de segundas chances. Um evangelho de segundas chances. Como nós já lemos, irmãos, Pedro ele desceu alguns degraus rumo à sua queda. E eu quero ver com você nesse momento o primeiro degrau que ele desceu, que se chama uma presunção infeliz. Como nós acabamos de falar, Pedro ele era rápido em dar respostas a Jesus. Algumas vezes isso lhe rendeu boas respostas, quando ele disse, por exemplo: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele foi elogiado por Jesus. Mas logo depois, aquele mesmo homem, ele dá um conselho carnal ao nosso Salvador, e Jesus diz: arreda de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, apenas das dos homens. Aquele homem ele era rápido em dar respostas, e aqui agora nós vemos ele fazendo a mesma coisa. Esse homem, irmãos, ele tinha fé. Pedro era um homem de fé. Pedro, numa noite escura em que o mar estava agitado, ele pôde olhar para Jesus de longe e dizer: se você é Jesus mesmo, me mande ter contigo sobre o mar. Jesus diz: venha, e ele vai. Mas aí na volta ele se assusta e afunda. Esse era Pedro, um homem inconstante, um homem que tinha fé, uma fé robusta, mas que não durava muito. Vá comigo, por favor, a declaração que ele acabou de fazer. Está aí no versículo 33, Pedro diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Irmãos, Pedro aqui estava dizendo o seguinte: olha, Jesus, teus discípulos aí podem não aguentar o tranco não, mas eu aguento. Jesus, esses daí, essa ralé aí, não aguenta não, mas eu aguento. Toque em mim que eu resolvo. Pedro estava dizendo isso, irmãos. Esse aqui foi o primeiro degrau que ele desceu. Ele fez uma presunção infeliz. Note que ele disse assim: Senhor, ainda que seja para todos, nunca o serás para mim. Ele não estava dizendo: Senhor, nesse momento o Senhor não vai ser para mim. Ele estava dizendo, ele estava dando uma garantia para a sua vida: nunca, nunca, meu Deus, o serás um tropeço para mim. Jesus disse assim: Pedro, você não só vai se escandalizar em mim, e você vai mais além, você vai me negar. Jesus ainda disse a ele: você não vai me negar amanhã, você não vai me negar daqui a um mês, você não vai me negar quando você estiver velho, você vai me negar hoje, nessa noite. Jesus ainda foi além: você não vai me negar uma vez só, Pedro, você vai me negar 3. Você vai me negar 3 vezes. Esse foi o primeiro degrau que Pedro desceu, irmãos, rumo ao seu pecado. Ele foi presunçoso, ele foi arrogante, ele achava que ele estava aquém e isento de qualquer tentação. Mas ele foi além. Olhe comigo ainda o versículo 36 ao 46 do capítulo que lemos. Pedro, ele não só, ele teve a audácia de contradizer o seu Senhor, ele foi além. Versículo 36 a 46. Olha o que a Bíblia diz. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, se o primeiro degrau que Pedro desceu rumo à sua queda foi uma presunção infeliz, o segundo degrau que ele desce agora é de uma indolência espiritual, uma preguiça espiritual. Jesus, irmãos, era a primeira vez que ele pediu solidariedade aos seus discípulos. Jesus, ele jamais pediu ajuda de ninguém. Ele não precisava da ajuda de ninguém. Ele não precisava de solidariedade de ninguém. Mas aqui, para esses três homens, incluindo Pedro, ele diz: ficai aqui, vigiem comigo. Vigiem comigo. E a preocupação daqueles homens com o seu Senhor era tão grande, a preocupação deles em ver o seu Senhor triste era tanta, que eles dormiram. Irmãos, quando você está passando por algum problema, que você está triste, angustiado, a pior coisa que pode acontecer com você é você compartilhar aquilo com alguém e a pessoa não dá a mínima. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus compartilhou com os seus discípulos, e eles dormiram, quando deveriam estar vigiando. Alguns anos antes, algum período de tempo antes, Jesus estava dormindo, e eles estavam desesperados por causa de uma tempestade. E a palavra deles para acordar Jesus foi: mestre, não está vendo o que está acontecendo não? A gente vai morrer. E agora Jesus acorda eles, irmãos, com a palavra de graça. O nosso mestre, manso, humilde, compassivo. Ele disse a Pedro: nenhuma hora você pode vigiar comigo, Pedro. Nenhuma hora. Eu não estou pedindo para você ficar acordado a noite toda. Eu estou pedindo para você vigiar comigo uma hora. Irmãos, essa alerta aqui para Pedro deveria fazê-lo refletir sobre o que ele tinha falado antes. Ele tinha acabado de dizer: olha Deus, olha Senhor Jesus, ainda que sejas um escândalo para todos, jamais o serás para mim. Obrigado. Ele disse: Senhor, ainda que sejas um escândalo para todos, jamais o serás para mim. Mas agora aquele homem que tinha acabado de fazer aquela promessa para Jesus não conseguia ficar acordado orando. Aquele homem que tinha dito: Senhor, você nunca vai ser um escândalo para mim. Ele não conseguia permanecer uma hora acordado. Esse alerta, irmão, de Jesus deveria ter feito Pedro refletir e dito: não, eu não sou capaz de cumprir aquela palavra que eu dei. Eu não sou capaz de cumprir aquela promessa que eu fiz a Jesus. Eu não consigo ficar acordado uma hora orando. Como é que eu vou resistir toda a minha vida? Mas Pedro não fez isso, irmãos. Você vê aqui no relato que nós lemos, você ouviu Pedro se desculpar com Jesus? Você ouviu Pedro dizer assim: Senhor, me perdoe? Pedro não diz nada. A eloquência de Pedro agora foi embora. Ele não pede perdão, ele não se desculpa, ele não se justifica. O que é que ele faz? Ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Os discípulos aqui, irmãos, acrescentaram dor à tristeza de Jesus. Acrescentaram dor à tristeza do nosso Salvador. Mas se o primeiro passo de Pedro foi uma presunção, uma arrogância infeliz, o segundo passo dele foi uma preguiça espiritual, o terceiro passo de Pedro, irmãos, foi uma distância perigosa. Veja comigo, versículos 57 e 58. Do capítulo de Mateus que nós lemos. A Bíblia diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Irmãos, Pedro havia feito uma presunção,
Pedro havia dormido no momento que deveria estar vigiando, e agora Pedro está seguindo Jesus como? De longe. De longe. Ele não tinha coragem para seguir Jesus de perto, mas ele tinha ainda algum amor por Cristo. Ele tinha ainda alguma preocupação com o seu Senhor. Só que essa preocupação não fez com que ele seguisse Jesus de perto. Ele seguiu Jesus de longe. Ele amava Jesus, mas ele estava com medo. Ele não queria perder Jesus de vista, mas ele também não queria correr risco. Não tem muita gente que é assim hoje, gente? Não tem muita gente que ele parece que quer uma mescla de cristianismo com mundanismo. Ele quer um pouco de Cristo, ele quer um pouco do mundo, ele quer um pouco do melhor da igreja, ele quer um pouco do melhor do mundo. Ele segue Jesus de longe. E seguir Jesus de longe é o mesmo de não seguir. Seguir Jesus de longe é o mesmo que abandoná-lo. Seguir Jesus de longe é o mesmo que deixar ele de mão. Irmãos, o quadro, a cena que eu quero que você tenha em mente é que a queda de Pedro na sua negação não foi algo que ocorreu de repente. Ninguém cai em público antes de cair primeiro em particular. Olhe, por exemplo, a vida de Davi. Olhe, por exemplo, a vida de Salomão. Grandes quedas, irmãos, são causadas primeiro porque lá no seu íntimo, lá na sua vida privada, você já abandonou a Deus, você já se afastou de Deus. É isso que Pedro nos ensina. Ele agora seguia Jesus de longe. Mas veja o final do versículo, veja o que o autor diz. Diz que Pedro assentou-se entre os serventuários para quê? Para quê? Para ver o quê? Para ver o fim. Pedro não seguiu Jesus com o objetivo de defendê-lo. Pedro não seguiu Jesus com o objetivo de ser um discípulo, ser uma testemunha em defesa de Cristo. Pedro não seguiu Jesus com esse objetivo. Pedro seguiu com o objetivo de ver o fim. Eu vou me assentar aqui e eu vou ver o que acontece. Eu vou para o teatro agora ver o que vai acontecer. Pedro seguiu, irmãos, movido pela curiosidade, não pela piedade. Pedro seguiu para ver como tudo aquilo ia terminar, não porque ele estava de fato preocupado com o seu Senhor. 3 degraus, rumo à queda. Vá comigo agora, irmãos. Vá comigo agora. A negação de Pedro. Versículo 69. A Bíblia diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, a primeira negação de Pedro, ele que já havia descido 3 degraus rumo à sua queda, foi uma negação dissimulada. Uma criada, uma criança. O original aqui fala, é como se traduzido para o nosso português, o original ficaria criadinha, uma empregadinha. Não se sabe se o termo criadinha seria porque ela era uma jovem ou porque a sua escala era mais baixa. Tanto faz. Era uma pessoa que não representava nenhum risco para Pedro. Nenhum risco. E ela não fez um comentário com o objetivo de condená-lo. Não era um soldado romano armado, não era um sumo sacerdote, não, era uma criança. Ela olhou e disse: Você é Pedro, você também estava lá com eles. E ela falou, você lê comigo o texto, por favor, novamente. Ela disse a ele, aproximando-se uma criada, lhe disse, falou com ele, não representava nenhum perigo. Agora, note comigo ainda, o versículo 70, a Bíblia diz: Ele, porém, o negou diante de todos. Aquela criada, irmão, chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você também andava com eles. E Pedro agora não nega apenas para ela, Pedro nega diante de todos. Não sei do que você está falando. É como no nosso português, irmãos, a afirmação de Pedro foi o seguinte: não sei e nem entendo.
Não sei o que você está falando. É mais ou menos quando alguém no seu trabalho, quando alguém no nosso ambiente chega para você e pergunta assim: você é crente? Aí você olha e diz: que horas são? Você não responde, mas você também não nega. Você não diz sim, mas você também não diz não. Você nega a Jesus de uma maneira dissimulada. Nós negamos a Jesus, e essa aqui é a forma mais comum, irmãos, que isso acontece. De uma maneira dissimulada, de uma maneira evasiva. Nós fugimos da resposta. Foi isso que Pedro fez. E ele fez isso diante de uma situação que não representava risco nenhum. Não representava nenhum tipo de risco para aquele apóstolo, um homem que havia, irmãos, feito milagres, havia expulsado demônios, aquele homem que viu tudo que Jesus fez, que era um dos 3 mais íntimos de Cristo, agora estava negando o seu Salvador diante de uma criança que não representava nenhum risco para ele. E ele diz: não sei, nem entendo o que você está falando aí. E ele fez isso diante de todos, quando a pergunta foi dirigida a ele. Note comigo, irmãos, como Pedro vai caminhando cada vez mais rumo à sua queda. Olha a segunda negação. Se a primeira foi uma negação evasiva, uma negação dissimulada, a segunda foi com juramento. Uma outra criada, dessa vez mais escandalosa, chega e vê Pedro lá e diz, dessa vez ela não fala com Pedro, ela fala com todos. Note o texto aí, ela diz que ela fala com todos. Versículo 71, foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, ou seja, ela falou com as pessoas, este também estava com Jesus, o Nazareno. Essa já era mais escandalosa, essa não era discreta como a primeira que falou com Pedro, essa falou com todo mundo, olha, ele também estava lá com Jesus. Irmãos, e você vê essa declaração aqui? Deixa esse texto marcado, vá comigo a Mateus capítulo 2, versículo 23. Mateus capítulo 2, verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fores dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Irmãos, Pedro aqui estava diante do cumprimento de uma profecia. E como bom judeu, ele sabia disso. Como bom judeu, ele via que naquele momento ali estava se cumprindo diante dele uma profecia. Mateus diz no capítulo 2, ele será chamado Nazareno. E como foi que aquela criada se reportou a Jesus? Ele estava com Jesus, o Nazareno. E nem aquilo, irmãos, foi capaz de fazer Pedro despertar. Nem aquilo foi capaz de fazer Pedro parar de negar, cair em si e parar com aquilo. Nem isso, irmãos, um bom judeu que conhecia a lei, ele sabia da profecia. Mas não só isso, volte comigo ao texto de Mateus, por favor. Você vai ver que Pedro, dessa vez, ele negou com juramento. Ele negou jurando. E ele sabia também o quanto essa prática entre os judeus já havia se banalizado. Ele sabia o quanto Jesus, o nosso Salvador, já havia reinterpretado essa prática lá no seu Sermão do Monte. Jesus disse, olha, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Ou seja, viva uma vida reta, viva uma vida digna de tal forma que aquilo que você fale, você não precisa estar jurando para as pessoas. Que o seu sim seja visto como sim e que o seu não seja visto como não. Viva uma vida correta para que você não precise estar jurando. Pedro sabia disso. Pedro conhecia a lei, Pedro sabia da profecia, e nem isso fez Pedro parar de pecar, nem isso fez Pedro parar na sua escada, sua descida rumo à sua queda. Diante de uma profecia, diante de um juramento, ele fez diante de todos. Vá comigo agora, irmãos, ao último degrau da queda de Pedro. Se ele já havia feito uma negação evasiva e dissimulada, ele havia feito uma negação com juramento. Agora ele faz uma negação com maldição. Versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Irmãos, nós lemos anteriormente que Pedro seguiu Jesus de longe e ele se assentou entre os servos do sumo sacerdote. Mas ele era servo de Cristo. Seu modo de falar o denunciou.
É mais ou menos, irmãos, Pedro era de uma região da Galileia, e alguns documentos do primeiro século dizem que os galileus tinham certas palavras que pronunciavam que o restante de Israel não conseguia nem entender. É mais ou menos como Roosevelt ou alguns outros irmãos trazem algum linguajar, alguma palavra que é típica do Nordeste que nós não conhecemos, aperrear. Eu não sabia o que era aperrear. Aí eu escuto o pastor Marcos falando caba, aí eu entender, é mais ou menos isso. Pedro era da Galileia, o jeito dele falar o denunciou. E agora aqueles servos disseram assim: olha, você fala diferente, você não é daqui dessa região não. E o modo de falar dele o denunciou. A única forma, irmão, de Pedro agora se livrar dessa acusação era ter o linguajar que os inimigos de Cristo tinham. Ele não apenas jura, ele começa a praguejar. Você consegue imaginar, irmãos, isso? Um homem que teve a sua sogra curada, um homem que andou sobre as águas, um homem que era um dos companheiros mais íntimos de Cristo. Ele agora diz: não conheço esse homem, não conheço, maldito seja. A única forma de Pedro se livrar da acusação era adotando o linguajar que os inimigos de Cristo tinham em relação a ele. E agora Pedro está seguro. Agora Pedro está correndo mais nenhum risco, até que o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus. Lucas acrescenta um detalhe, diz que nesse momento nosso Salvador passou e olhou para Pedro. Você consegue imaginar que olhar que Jesus deve ter dado a Pedro? Quão profundo foi aquele olhar? E ali, irmãos, Pedro saiu e chorou amargamente. O livro de Mateus não fala mais em Pedro. Essa é a última imagem de Pedro que nós temos aqui em Mateus. Mas eu posso imaginar como Pedro saiu naquela noite, chutando as pedras no caminho, chorando. Por que, Senhor? Por que eu fiz isso? Eu posso imaginar Pedro chegando em sua casa naquela noite, deitando na sua cama para dormir, sem conseguir dormir. Eu posso imaginar Pedro, irmãos, com o seu leito encharcado de lágrimas. Eu posso imaginar Pedro no outro dia acordando sem ter forças para levantar, porque chorou a noite inteira. Pedro, cujo nome significa pequena pedra ou fragmento de pedra, nem pedra era mais, era pó, era nada. Como eu falei, o livro de Mateus não fala mais em Pedro. Jesus foi condenado, Jesus foi espancado e Pedro não estava lá. Jesus foi crucificado e Pedro não estava lá. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. Jesus ressuscitou e Pedro não estava lá. O livro de Mateus termina para Pedro aqui. Mas eu quero que você caminhe, por favor, até o livro de João. Lá há a continuação dessa história. João capítulo 21, versículo 15 a 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Irmãos, era uma manhã. Pedro havia voltado de uma pescaria não muito produtiva com seus colegas de pescaria. Jesus está na praia. Jesus avista aquele barco. Pedro avista Jesus na praia.
e vai correndo ao encontro dele. Para cada negativa de Pedro, Jesus faz uma pergunta para restaurá-lo. Pedro, tu me amas? E aqui, irmãos, há um jogo de palavras que o nosso idioma não consegue captar. Jesus perguntou a Pedro nas duas primeiras vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu gosto de ti, Senhor, eu gosto de ti. Mas na terceira vez, Jesus mudou a pergunta e perguntou: Pedro, você gosta de mim? Você gosta de mim, Pedro? E agora Pedro se entristece, porque ele que antes havia dito que nunca abandonaria Jesus, sabe que falhou com Jesus. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Embora o meu amor seja falho, tu sabes que eu te amo. E agora Jesus diz: segue-me. Começa tudo de novo. Uma segunda chance na vida desse apóstolo. A revelação bíblica termina aqui, irmãos. A revelação bíblica termina aqui. Mas a história vai nos contar que Pedro, no momento da sua morte, crucificado, ele diz: me ponham de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Tombou na terra como um Marte, foi recebido no céu como um príncipe, para a glória de Deus. Segundas chances, irmãos. Todo dia nós recebemos segundas chances. Jesus restaurou o nome de Pedro. Jesus restaurou a memória de Pedro. Jesus restaurou o ministério de Pedro. Jesus restaurou o próprio Pedro. É isso que Jesus fez na minha vida e na sua. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Você não recebeu uma segunda chance apenas uma vez, você recebe todo dia. Quantas vezes você tem negado a Jesus? Quantas vezes você e eu, nós como crentes, não vivemos uma vida que honra o nosso Senhor? Quantas vezes você não fez aquilo que deveria fazer? Quantas vezes você fez um voto a Deus e não cumpriu? Irmãos, Jesus, o Deus que nós pregamos, o Evangelho que nós cremos, é o Deus das segundas chances. É o Deus que dá uma nova oportunidade ao caído. E eu quero, nessa noite, depois dessa história, trazer 3 breves lições para nós. 3 breves lições. A primeira é quão profundamente um santo de Deus, um homem crente, ele pode cair, mesmo com a menor tentação. Irmãos, esse quadro de Pedro é um quadro nosso. Nunca pense que alguma tentação é pequena demais para você. Nunca bata no peito e diga assim: toque em mim que eu resolvo. Nunca se coloque de pé, porque você pode cair. Dependa de Cristo, dependa do Espírito Santo. Irmãos, Pedro era um dos principais apóstolos. Pedro conhecia Jesus. Pedro foi um daqueles que faziam parte do ciclo íntimo de Cristo. E agora esse apóstolo caiu diante de uma criança, diante de uma tentação pequena. Esse é um quadro nosso. Como eu falei, Davi, Salomão, Abraão, Noé, todos eles caíram diante de uma tentação. E a Bíblia diz: você que está de pé, cuidado para que não caia. Nunca pense que uma tentação é pequena demais. Nunca. Tome cuidado, vigie, ore, confie em Cristo, esteja atento. A segunda, irmãos, a aplicação tem a ver com o nosso amor. Tem a ver com o nosso amor. A única coisa que importa, irmãos, é o que você sente por Cristo. Ortodoxia, ortopraxia, não são tão importantes. O que importa é se você ama a Cristo. Você ama a Cristo? Note que o critério que Jesus usou para restaurar Pedro foi: Pedro, você me ama? Não foi: Pedro, o que você fez? Pedro, o que você estava pensando? Talvez se nós ali naquele momento fôssemos restaurar Pedro, faríamos uma série de perguntas a ele. Jesus não fez. A única pergunta que Jesus fez foi: Pedro, você me ama? Se você me ama, eu vou te dar uma nova chance. Se você me ama, eu vou capacitar você a morrer por mim. Se você me ama, Pedro, agora você vai entender que você é um vaso de barro. Vaso de barro não tem valor, mas vaso de barro é forte. Irmãos, a Bíblia diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quando Pedro bateu no peito e disse: eu posso morrer pelo Senhor, ele fracassou. Mas agora que ele admitiu que precisava de Deus, Jesus falou: agora eu vou capacitar você para morrer por mim. E a terceira lição, irmãos, a terceira lição:
Que bom que não dependemos de homens para ser salvos. Que bom. Que infelicidade, irmãos, devem ter aqueles que confiam em Pedro como seu representante diante de Deus. Pedro era falho. Pedro caiu, Pedro errou. Que bom que o nosso Salvador é Cristo. Você vê lá no Getsêmani, os discípulos dormindo, no único momento em que Jesus pediu a solidariedade deles. E Jesus chega diante deles e não recrimina, não tem uma palavra grosseira, uma palavra áspera para eles, tem uma pergunta mansa, uma pergunta que revela o caráter do nosso Salvador. A única vez que o nosso Salvador pediu a solidariedade e não foi atendido. Agora, invertendo um pouco essa lição, quando foi que você pediu ajuda a Cristo e não foi atendido? Quando foi? Tente lembrar, como o hino que nós cantamos, tente lembrar. Quando foi que Jesus te desamparou? Quando foi que esse Salvador terno, cheio de compaixão e de amor, não veio ao seu encontro? Quando? Naquele momento Pedro, Tiago, João estavam desamparando o seu Senhor, o seu Mestre, aquele que estaria pedindo ajuda, pedindo para que eles orassem, para morrer pelo pecado deles e pelos nossos. E aqueles homens não puderam permanecer acordados. Mas Jesus, hoje, nosso Salvador, louvado seja o seu nome, Ele não dorme. Ele não dorme. Que bom que nós temos um Salvador como Jesus. Que bom que o nosso Salvador é fiel. Ele está aqui nessa noite e Ele quer te dar uma segunda chance. Talvez o seu amor por Cristo tenha esfriado ao longo do tempo. Talvez você que chegou aqui nessa noite ainda não tenha tido um encontro real com Ele. Ele quer refazer sua vida. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar uma segunda chance. Eu convido nesse momento o irmão Fábio. E para reforçar, irmãos, essas verdades que nós acabamos de falar, vá trazendo à sua memória, enquanto nós cantamos, as bênçãos que Deus já lhe deu. Tente lembrar, se alguma vez na sua vida o Senhor te desamparou, você que está passando por um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de sofrimento, lembre, seu Salvador nunca te desamparou, Ele nunca te deixou, Ele nunca me deixou. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.